Uma boa noite a todos. Essa noite nós vamos estudar a Bíblia. E abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 23. E o título da minha mensagem é Pecado como um estado ou condição. Romanos capítulo 3 vai nos contar uma verdade profunda a respeito do ser humano. E nós vamos entender um pouquinho algumas citações de Ellen White a respeito desse assunto também. Então, Romanos capítulo 3, o verso 23. Com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus eterno e querido, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos entendimento da Tua verdade e salvação eterna em nome de Jesus. Amém. Olha o que a Bíblia nos diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que verdade linda, né? Que verdade linda da salvação em Jesus Cristo. E a salvação que Jesus Cristo comprou é para quem? É para quem pecou. Não é para quem não pecou. Às vezes existe um problema no mundo religioso, que às vezes a gente tem vontade mais de ser um perdido do que ser um crente. Porque a salvação do perdido parece que é muito fácil. Prega para a prostituta, para o bêbado, para o ladrão, para o político corrupto, para o mentiroso, e anuncia para ele a salvação. Você vai dizer o que para ele? Crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. E ponto final. Não é fácil salvar o pecador? É fácil, né? Quando você vira crente para ser salvo é um desespero, né? Aí depois que vira crente, para ser salvo tem que guardar o sábado, dar o dízimo, não cometer adultério, nem pensar em adultério, não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode fazer nada errado nunca. Aí tá mais fácil salvar o perdido do que salvar o crente. Concorda comigo? Pô, para salvar o perdido é rapidinho. Crê em Jesus. Para salvar o crente dá mais trabalho. E esse, irmãos, é um engano. Porque eles lá fora e nós aqui dentro partilhamos da mesma experiência. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O crente não é melhor do que o descrente. A única diferença é que o crente já entendeu o que o descrente ainda não entendeu. O crente já entendeu que é melhor falar a verdade do que mentir. Mas o descrente não entendeu isso ainda, não aceitou isso ainda, não trouxe para a sua vida a palavra de Deus, mas o crente já trouxe. Mas não quer dizer que o crente é melhor, quer dizer que o crente é tão pecador quanto os outros, porém aceitou a Jesus, e Jesus lhe limpou dos seus pecados. E Jesus limpou a gente, e pode limpar quem também? Eles. E a gente pode anunciar a salvação para eles, mas para nós também. Creia em Jesus, confie nele, é verdade, é a palavra de Deus, porque foi ele que prometeu. Agora, esse texto, ele é bastante importante nessa discussão do pecado. E percebam, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existem pessoas que gostam de interpretar o pecado somente como uma escolha ou um comportamento. Existem pessoas com esse tipo de ideia, que pecado é só escolha e comportamento. Só que isso não é verdade. Porque presta atenção, mesmo que a gente pensasse assim, pecado é uma escolha e um comportamento, todos pecaram, ou seja, todos fizeram essa escolha, todos fizeram esse comportamento. Só que daí acontece uma outra coisa com quem faz essa escolha. Ela se torna uma pessoa carente da glória de Deus. Então a gente peca, e a partir do pecado nós nos tornamos carentes, destituídos da glória de Deus. Ou seja, a gente não tem mais a glória de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus, a paz de Deus, a eternidade de Deus. E isso explica por quê que todos nós estamos envolvidos num processo de envelhecimento e morte. Porque nós não estamos mais cheios da glória de Deus. Como Adão e Eva no Jardim do Éden, que não morriam, que não adoeciam. E nós vivemos destituídos da glória de Deus.
Porém, no livro História da Redenção, página 60, existe uma citação onde Ellen White fala da queda de Adão, de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado. Então ela trata a felicidade que Adão e Eva tinham antes da queda como um estado. Não era só um comportamento, era uma condição de vida. É você estar feliz de vez em quando? Não. Você está feliz sempre. É um estado. Porém, essa felicidade foi irrompida pelo pecado. E agora o ser humano vive em um estado de infelicidade e pecado. Ou seja, assim como a perfeita felicidade não é só um comportamento ou uma escolha, é um estado, agora também a infelicidade e o pecado é um estado, não só um comportamento ou uma escolha. Uma coisa é a gente ficar infeliz de vez em quando. Outra coisa é a gente viver num estado de infelicidade. Concordam comigo? É um estado, é uma condição. Você vive daquele jeito. Agora, isso demonstra que o pecado não é só um comportamento, é também um estado no qual a gente vive todos os dias. E a gente pode perceber essa verdade no cotidiano da vida do ser humano. Existem muitas pessoas que tentam ensinar para as outras por que a Bíblia é verdade. E eles apontam para as profecias. Jesus está voltando e nós temos muitos sinais da volta de Jesus. E eles pegam todas essas informações e mostram para as pessoas. E dizem assim, tá vendo como a Bíblia está se cumprindo? É verdade ou não é? Claro que é verdade. A gente vê o cumprimento da palavra de Deus aonde? Na nossa vida. Aqui na Vila Elza, aqui em Viamão, aqui em Porto Alegre, aqui em Alvorada, lá em Nova York, lá em Tóquio, lá na Europa, no mundo inteiro. Você vê a palavra de Deus se cumprindo. Além da questão profética, eu proponho que a doutrina do pecado é uma das grandes verdades da Bíblia que prova o quanto a Bíblia está certa como a palavra de Deus. Porque, de uma forma muito interessante, quando você se aprofunda na doutrina do pecado, você chega à conclusão de que todos os seres humanos pecam. É interessante essa afirmação. Por melhor que o ser humano seja, ele é um pecador. E não tem ninguém em sã consciência nesse mundo que não concorde com esse fato. Claro que existem pessoas que questionam isso teoricamente, inclusive para questionar a Bíblia. Mas se você parar para analisar a sua vida, por melhor que você seja, você tem pecado. Pega assim um homem muito rico que dá muito dinheiro aos pobres. É um homem bom ou mau? É um homem bom. Está fazendo bem a muitas pessoas. Tem dinheiro, consegue fazer, mobiliza os recursos. E por causa do que esse homem faz, muitos pobres têm o que comer, têm o que vestir, têm de repente um brinquedo no Natal. Olha quantas coisas boas esse homem está fazendo. Mas vai lá dar uma olhadinha na vida dele. Será que ele não mente de vez em quando? Ele pode ser um homem muito bom? Pode, mas de vez em quando conta uma mentirinha. Quem sabe ele nunca minta. Mas quem sabe às vezes ele tem um problema sim com a sexualidade. Ele não consegue se controlar. Ele é um homem muito bom, mas ele tem um problema com a sexualidade. Talvez esse homem não tenha problema com a sexualidade, mas ele vai ter um outro pecado. E aí a gente percebe o quê? Que por melhor que o ser humano seja, ele é um pecador. E a gente percebe isso na nossa vida, sim ou não? Sim! Mesmo que você não tenha os pecados que eu mencionei aqui, algum pecado você tem. E a Bíblia diz, todos pecaram e vivem destituídos da glória de Deus. É um estado. Agora, esse estado de pecado, ele pode significar duas coisas diferentes. Existe uma pessoa que vive num estado pecaminoso, um estado de pecado, que ela vive em pecado. Sabe a pessoa que respira o mal? Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Tudo que ela fala é agressivo, é palavrão, é sujo. A pessoa de 10 palavras, 11 é o que não presta. Tem pessoa que vive assim. E não é só um dia da semana, não. É domingo, é sábado, é sexta, é quinta, é quarta, é terça, é segunda, é todo dia, de todo mês. Tem pessoa que vive assim. Isso é um estado de pecado. Ela está em rebelião contra Deus. Ela vive em pecado. Só que o estado pecaminoso, ele não se manifesta só nessas pessoas. O estado pecaminoso também se manifesta na vida daqueles que são bons, porém não são perfeitos. Esses também vivem num estado pecaminoso, porém não vivem em pecado, o que é um paradoxo muito interessante. Você peca, mas não vive
em pecado. Você pode cometer um erro de vez em quando? Infelizmente a gente erra. Mas você vive querendo aquele mal? Não. Pelo menos não aquele que conheceu a Jesus. Quem conheceu a Jesus não pode viver em pecado. Quem vive em pecado não o viu, jamais o conheceu. Agora vamos nos aprofundar nessa discussão e vamos entender algumas coisas importantes. Para que você possa perceber o estado pecaminoso da humanidade, dá uma olhadinha para a cruz do Calvário. Ellen White escreve assim: ao contemplarmos Jesus levantado sobre a cruz, discerniremos o estado pecaminoso da humanidade. Filhos e filhas de Deus, página 302. Dá uma olhadinha para o preço que Jesus pagou na cruz e você vai ter uma intuição do estado pecaminoso da humanidade. Se a condição pecaminosa, ou se o pecado fosse uma coisa leve, precisaria de um preço tão grande para ele pagar? Às vezes a gente acha que o pecado é pequeno. Uma mentirinha, uma transgressãozinha. A gente fala do pecado sempre no diminutivo. Mas a cruz foi diminutiva? Não. A cruz foi horrorosa. A pior e a melhor coisa que aconteceu no universo foi a cruz. Os anjos não tinham condições de olhar para Jesus na cruz. Velavam o olho. E talvez nenhum de nós teria condições de olhar para a cruz. Porque ali está o que é o pecado. O pecado é prazeroso? Olha para a cruz. O pecado é bom? Olha para a cruz. O pecado é normal? Olha para a cruz. Aí você vai ver. E por que que isso é assim? Porque quem está morrendo na cruz nunca mentiu. Quem está morrendo na cruz nunca roubou. Viveu uma vida sem pecado. Entende a diferença entre ele e nós? O preço da nossa redenção foi muito caro. Além disso, para poder redimir o homem, o próprio Jesus precisou nos visitar, diminuindo a sua própria glória. Olha só que texto interessante. O mediador divino, que é Jesus, velou a sua divindade na humanidade quando veio a esta terra. Se tivesse vindo revestido do resplendor do céu, não poderia ter tido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Os homens não poderiam suportar a glória da sua presença. Patriarcas e Profeta 330. Dá uma olhadinha aí na Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. Olha que ideia interessante de Paulo e que também fundamenta o que Ellen White nos diz. E a Bíblia nos diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 9. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, olha que texto interessante de Paulo. Paulo diz assim: quando Jesus voltar, pela manifestação da sua vinda, o que vai acontecer com os ímpios? Vão ser destruídos pela glória de Cristo. É um fogo devorador que vai consumir pecado e pecadores. Isso fundamenta o que Ellen White vai nos dizer. Se Jesus tivesse vindo aqui nessa terra, com a glória que ele tinha no céu, nenhum ser humano em seu estado pecaminoso poderia ter suportado. Lembra quando Paulo descreve o encontro dele com Jesus? Diz que ele viu uma luz mais brilhante do que o sol. Alguém aí conhece uma luz mais brilhante do que o sol? Paulo conheceu. E quando ele viu essa luz, o que aconteceu com ele? Caiu, prostrado, ficou cego. Agora, ainda assim, para encontrar com Paulo, Jesus ainda também esconde a sua glória. Porque se Jesus aparece para Paulo do jeito que Jesus é, a luz infinita, Paulo é fulminado na hora. Não sobra nem poeira de Paulo. Porque Paulo é um pecador. E Jesus Cristo é o Deus Santo do universo. Agora, surgem algumas perguntas em relação a essa questão. Os homens não poderiam suportar a glória de Deus no seu estado pecaminoso. Agora, Jesus vai voltar e ele vai destruir os ímpios com a manifestação da sua vinda. Será que isso prova que todos os salvos devem transcender o seu estado pecaminoso para serem salvos quando Jesus voltar? Olha que pergunta interessante. Jesus vai voltar e a sua manifestação vai destruir os ímpios pecadores. Quer dizer que você precisa deixar de ser um pecador para estar pronto para a volta de Jesus.
Eu quero responder essa pergunta de duas formas, que vai dar um nó na sua cabeça. Ezequiel, eu tenho que deixar de ser um pecador, de estar em um estado pecaminoso, para estar salvo quando Jesus voltar? Sim e não. Pastor, mas você confunde a nossa cabeça demais, pastor? Presta atenção. Você precisa deixar de ser um pecador, viver num estado de pecado, para estar pronto para Jesus voltar? Sim. Quando o homem está em um estado pecaminoso, no sentido do quê? De viver em pecado. Lembra do camarada que só pensa o mal, só faz o mal, só quer o mal, não tem amor, não tem misericórdia, não tem perdão, não tem fé? Se essa pessoa não vencer esse estado pecaminoso, quando Jesus voltar, ela vai ser destruída, sem misericórdia. Tem que vencer esse estado para ser salvo, sim ou não? Sim. Não dá para a gente viver em rebelião contra Deus e estar salvo quando Jesus voltar. Se o que eu quero da minha vida é mentir, se o que eu quero da minha vida é roubar, se o que eu quero da minha vida é matar, se o que eu quero da minha vida é fazer o mal, quando Jesus voltar eu vou ser destruído. Isso quer dizer que eu tenho que abandonar essas coisas para estar pronto quando Jesus voltar. Essa é a verdade. Agora, eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. 1 João 3, verso 6. Para que vocês entendam a seriedade do que eu estou dizendo para vocês. E olha só o que João nos diz. E ele fala assim: todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Fica claro? Sim. Se você viu Jesus, teve um encontro com ele, e você entendeu o preço que ele pagou na cruz do Calvário, você não pode viver pecando. Viver no adultério, viver na mentira, viver na malícia, viver na vaidade, viver no orgulho, viver na idolatria, viver na violência, viver na cachaça, viver na droga, viver no cigarro, viver escravizado e amando a escravidão. Você não pode. Agora entenda, esse é um lado da moeda. Quer dizer que para ser salvo não pode ter pecado? E de nenhuma forma, em nenhum sentido? Volta para o capítulo 1 de 1 João. Dá uma olhadinha no verso 8. E agora João ele que vai dar um nó na nossa cabeça, não é o pastor. E o mesmo João que escreveu o capítulo 3, verso 6, escreve assim no verso 8 do capítulo 1. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então veja bem, o cristão, ele não vive pecando, mas ele peca. E aqui é que entra o nó na nossa cabeça. Presta atenção na diferença. Às vezes o cristão, por falha sua e por pecado seu, comenta uma coisa que não deveria ter comentado, de uma forma maliciosa, de uma forma maldosa, contra uma outra pessoa. Isso acontece sim ou não? Infelizmente. E nesse comentário às vezes a gente peca. E vocês pecam. E eu peco. Só que existe uma diferença entre você cometer um erro e você viver em fofoca. Porque você sabe que tem gente que vive em função de fofoca. Tem alguém por aí, será que? Agora entenda. Tem gente que vive em fofoca e tem cristão que erra de vez em quando na fofoca. Entende a diferença? Agora tem uma coisa bem interessante aqui. Eu posso justificar um pouquinho de fofoca na minha vida? Não. Não é porque o cristão erra de vez em quando que aquilo é normal. É fato, acontece, a gente erra, mas quando você se pegar fazendo um comentário que é fofoqueiro, se arrependa e peça perdão para Deus. Não brinque com isso não. Não fique alimentando isso na igreja não. Vocês podem se dar muito mal quando Jesus voltar. E talvez você vai dizer para ele assim: Senhor, mas eu dei lição da escola sabatina. Senhor, mas eu preguei sermões. Senhor, mas eu cantei aqui na frente. Senhor, mas eu batizei tantas pessoas. Aí Jesus vai dizer o que para você? Sai de mim porque eu não te conheço. Então tomem muito cuidado. Eu tenho que pegar pesado com vocês mesmo. Por quê? Porque é o pecado. E não é só com vocês, é como Deus faz comigo. É como Deus faz com todo mundo. Deus tem perfeito perdão para quem peca, mas Ele não desculpa o pecado. E a maior prova disso é o quê? É a cruz do Calvário. E olha para a cruz e você vai ver o estado pecaminoso da humanidade. E a nossa única esperança é Jesus Cristo. Entende a mensagem preciosa que a gente tem para dar para o mundo?
por que tem que pregar para todas essas fofoqueiras e fofoqueiros do mundo aí? Sabe por que tem que pregar para eles? Porque Jesus está voltando e não quer condenar eles, como não quer condenar a gente pelos nossos pecados. E a misericórdia e salvação que a gente quer para a gente deve levar aos outros. E eu dei esse exemplo, mas coloque qualquer pecado nesse exemplo. Portanto, será que a gente tem que deixar de ser pecador para ser salvo? Em certo sentido, sim. A gente deve abandonar a nossa rebelião. Agora, tome cuidado para você não acabar ensinando uma coisa assim que é muito maligna, que é essa ideia de que você só vai ser salvo se você parar de pecar, porque quem ensina isso não parou de pecar. É engraçado isso, né? Tem gente que ensina para os outros, pare de pecar, mas ele mesmo não para. Aí fica incoerente. Você está ensinando uma verdade super linda. Agora, na prática, ela não se concretiza. Na prática, ela não existe, ela não se manifesta. E é o que a Bíblia diz, não há homem justo que não peque. Então, vamos deixar com a Bíblia como a Bíblia é, clara, sem rodeios, e vamos seguir adiante. Algumas pessoas, para terminar, são aterrorizadas com a possibilidade de irem para o inferno. Imagina o seguinte, a gente tem medo da morte. E eu imagino, nunca morri, que morrer não deve ser prazeroso. Eu imagino que deve ser uma dor bem dolorida mesmo. Claro que depende do tipo de morte, né? Mas dor não é uma coisa muito gostosa, não. Então assim, você tem a perspectiva de bater um carro e aqueles ferros todos entrando em você e te matando, não é uma perspectiva gostosa. Então a gente tem medo que isso aconteça, a gente não quer que isso aconteça. Agora, o inferno na cabeça do povo é pior ainda, né? Bem pior ainda do que um ferro entrando em você, é o inferno. E as pessoas são muito aterrorizadas com essa ideia de se perderem. E elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para se salvar. E você começa a colocar essa ideia do inferno na cabeça do povo, e você começa a conseguir o quê? Manipular o povo. Aí você diz para o povo assim, você quer ser salvo? Se ajoelha aqui na igreja e vai ajoelhando até a alvorada. Tem gente que vai. Você duvida do que eu estou falando? Eu devia ter pegado um vídeo na internet, né, mostrando o povo com o joelho sangrando, andando de joelho, fazendo o quê? Pagando promessa. Porque ensinaram para ele o quê? Que se ele fizer aquilo ali, ele vai ser perdoado, ele não vai se perder. E as pessoas fazem barbaridades. Para fazer o quê? Para fugir do inferno. Só que essa ideia, ela contém um problema muito grande. Ellen White escreve assim, O Grande Conflito, página 72. Ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, estavam sempre olhando para si mesmos, ocupando a sua mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus. Quando a gente só olha para o nosso pecado, que o pecado é terrível, que o pecado todo mundo faz e tal, quando a gente fica se concentrando nisso, isso faz muito mal para a gente. É por isso que sempre que a gente anuncia a mensagem do pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a gente anuncia junto quem? A salvação do pecado, Jesus Cristo. Sendo justificados o quê? Gratuitamente, mediante a redenção que Ele deu. A gente é salvo não é porque paga promessa, não é porque dá dinheiro na igreja, não é porque guarda o sábado, não é por nada. A gente é salvo pela graça de Jesus Cristo. E essas coisas boas que a gente faz são apenas reflexo de que a salvação dele transformou a nossa vida. A Bíblia diz assim, salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá no céu, mas eu sou bom demais. Olha, eu penei para guardar uns 500 sábados, mas pelo menos eu me louvo porque eu cheguei aqui. Ninguém vai chegar no céu falando isso. Eu louvo a mim mesmo que me salvei. Não. Se alguém chegar no céu, vai dizer assim, vai olhar para Jesus e dizer, Ele me salvou. E eu não merecia estar aqui, mas eu estou. E será que isso não acontece aqui na igreja também? Quem de vocês merecia estar na igreja? E o primeiro que não merecia estar na igreja é quem? O que está pregando essa noite. Não merecia estar na igreja. Porque o quê? É um pecador. Mas Deus me amou e Deus te amou. E você pode desfrutar da salvação. E sabe por que você pode desfrutar da salvação? Porque veio um homem neste mundo diferente de todos os homens. Ellen White escreve assim, Exaltai-o, página 24. O homem não podia servir de expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída faria dele uma oferta imperfeita. Homem não salva homem, porque homem é imperfeito. Tem uma condição pecaminosa e seria uma oferta imperfeita.
Mas Ezequiel, a gente não ensina que um homem nos salvou? Como é que o homem não salva o outro? Sabem quem é o homem que nos salvou? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Sabe quem é o homem que salvou você? Não foi um pecador. Foi o Deus eterno de toda a glória, que se fez carne para salvar cada um de vocês e a mim. Não é maravilhoso? Alguém que não participou da condição do pecado. Alguém que não viveu em estado de pecado. Alguém que não careceu da glória de Deus. João diz, cheio de graça e de verdade. A glória como do unigênito do Pai. Lindo, né? Ele é Deus. É por isso que Ele pode perdoar os seus pecados. Porque tem pecado que ninguém viu, só Deus viu. Se eu pensei mal de vocês no meu coração, ninguém viu, ninguém ouviu, mas Deus viu, lá no meu coração. Se você pensou mal, se você fez o mal que ninguém viu, Deus viu. Agora tem uma coisa interessante. Deus vê todos os nossos pecados. Deus não gosta do pecado. Deus não gosta da gente. É interessante Deus, né? Deus ele consegue reprovar todos os meus pecados, mas não deixar de me amar pelos meus pecados. E essa é a verdade sobre cada um de vocês. Deus conhece os problemas que vocês têm com o pecado. E Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passou a mão na cabeça do diabo, não passou a mão na cabeça de Adão, não passou a mão na cabeça de ninguém que pecou. Todos nós que pecamos estamos num mundo de sofrimento, dor e morte. E é justo. Mas Jesus venceu a morte para nos dizer, a vida não termina aqui. Olha para mim, olha para quem eu sou. Olha por que eu fiz por você. E você pode ter uma vida diferente. Começando aqui. Aqui a gente não se torna perfeito, é verdade. A gente não transcende completamente o pecado. Mas a gente vence o pecado pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E ninguém de nós precisa ser escravo do diabo. Essa noite o apelo é para a salvação individual e pessoal de cada um. A maioria de vocês já é batizado dentro da igreja. Mas se você precisa passar pelo batismo ou pelo rebatismo, me procure. Não vou garantir quando vai ser o seu batismo ou rebatismo. Nós vamos pensar, nós vamos orar. Quem precisar estudar a Bíblia vai estudar a Bíblia. Quem precisar tomar uma decisão da igreja vai tomar a decisão da igreja. Não sou eu que vou decidir isso. Mas se você precisa passar por isso, me procure. Agora, a decisão é pessoal e é hoje e é agora. Quantos de vocês querem trocar a cruz pela coroa lá no céu? Hein? Sabe que para que você pudesse fazer essa troca, Jesus trocou o céu pela cruz. E o que Ele fez tem poder de transformar a nossa vida para a salvação. E ponto final. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo estudo desta noite, que nos mostrou a Tua cruz e assim nos mostrou o nosso estado de pecado, o nosso estado pecaminoso, Pai. Senhor, nós somos miseráveis, Pai. Falamos o mal, pensamos o mal, fazemos o mal, negligenciamos o bem e merecemos a morte e a condenação. Mas obrigado, Senhor, porque Jesus já levou a nossa morte e a nossa condenação, Pai. Que a Tua cruz nos baste para nos limpar e purificar do pecado, para a nossa salvação, até o dia da nossa morte ou até o grande dia da Tua volta. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.